Oi, gente, boa noite. Começa mais um episódio do Gente, aqui na Conecta Mais TV, em parceria com a rádio mais nova, 93.9 FM. Então, quem está no carro nos acompanhando, quem nos leva de carona, quem está em casa nos assistindo pelo canal 8 da Dilnet TV ou também pelas plataformas, né, pelas redes sociais. Muito boa noite, muito obrigada pela companhia, por nos escolherem para fazer parte, né, desta segunda-feira e assim começarmos todos juntos essa semana. A gente chega no 10º episódio do Gente e passa voando, né? A gente vai planejando episódio a episódio e chegamos hoje no 10º. E eu tenho uma felicidade imensa em receber o Thomas aqui hoje à noite. Daqui a pouquinho já te cumprimento, faço toda a saudação. Mas justamente nesse 10º episódio a gente fala sobre a vida, né? Uma chance para a vida. Esse é o título do episódio de hoje. E eu, Ana Júlia Griguol, tenho a responsabilidade de conduzir esse bate-papo para que a gente possa conhecer um Thomas diferente do Thomas vice-prefeito de Veranópolis, né? Que muita gente conhece. Do Thomas político, do Thomas médico. Não, a gente quer saber o Thomas pessoa. Então, daqui a pouquinho a gente já fala mais com ele, porque antes eu preciso fazer um agradecimento a todos que confiam nesse podcast desde o início. Seguem conosco até o final desta primeira temporada. Então, um agradecimento muito especial, muito carinhoso a RP Mercados. O nosso melhor é por vocês. Atendimento de domingo a domingo até as 9 horas da noite. Lojas Beneduzzi, há 30 anos vestindo felicidade em Nova Prata e Veranópolis. Look todo Beneduzzi, né, tradicionalmente. E eu particularmente adorei essa blusa de hoje, viu? As gurias lá da loja acertaram assim na sugestão. Também conosco a loja Encanto. Um beijo pra Fer, pra todo mundo que sei que está acompanhando nesse momento. A loja Encanto, né, localizada em Veranópolis, molduraria, quadros e espelhos, com atendimento, né, em toda a região. Doce Panda, doces, presentes e artigos para festas, na Avenida Júlio de Castilhos, em Veranópolis. A Mari também sei que está acompanhando, então um beijo bem grande, um abraço bem apertado para a Mari, que sempre me socorre quando eu preciso de qualquer artigo para festa ou para foto. Então obrigada, tá, Mari? Também conosco La Sierra Tragos e Cocina, uma experiência deliciosa, localizado na Rua Epitácio Pessoa, em Veranópolis. Também conosco Pastor e Odontologia, há mais de 38 anos, cuidando de sorrisos em Veranópolis e em toda a região. E o SPIC, sua melhor escolha para aprender inglês. Escola em Veranópolis, com atendimento também para toda a região, matrículas abertas em qualquer mês do ano. Restaurante El Punto Assados Especiais, gastronomia diferenciada, com o toque especial dos assados na parrilla, localizado em Veranópolis, mas também, né, atende de domingo a domingo e hoje tinha capelete frito. Já começo falando sobre isso porque, né, não é o ponto só que a gente encontra essas delícias por lá. Se alguém quer ver um pouquinho como é que tava, acessa meu Instagram aí que eu também compartilhei. Ainda conosco o Laboratório Multiexame, sempre ao seu lado, localizado na Avenida Cônego Pérez, 665, sala 104, em Nova Prata. IGB Vidros, a empresa mais lembrada na área. E agora sim, agradecendo esse timaço, né, de parceiros, apoiadores, nem uso o termo patrocinadores porque são nossos parceiros. Agora sim, Thomas Schimann, seja bem-vindo a esse podcast, ao Gente. Fico muito feliz em te receber e poder conversar contigo. Muito feliz de estar aqui, principalmente, Ana, acho que a gente poder falar sobre a vida da gente de uma forma muito sincera, muito transparente, certamente vai poder ajudar 1, 2, 3, 4 pessoas hoje à noite que porventura me ouvirem e estiverem sofrendo tudo aquilo que eu sofri e que a minha família sofreu. Thomas, sabe que para quem está nos assistindo, e aí deve perceber e estranhar que falta uma pessoa aqui hoje, né? A gente tinha divulgado, realmente divulgamos a participação do Gustavo Orsi, né? É Orsi ou Orsi? Orsi, falei certinho então. E o Gustavo aceitou o convite muito feliz, estava tudo certo até às 5 horas, 5:05 mais ou menos. Ele me mandou uma mensagem, ele trabalha, né, em uma empresa e faz plantão em alguns determinados momentos quando há necessidade. E infelizmente quis o destino que hoje ele não pudesse estar aqui. Então foi chamado no finalzinho da tarde para realizar um trabalho, um atendimento em outro município e, portanto, não está aqui conosco. Mas ele manda um abraço para todo mundo, disse que não fugiu da raia, só realmente, né, precisou atender os compromissos de trabalho. E o programa ao vivo é assim mesmo, pode chegar na hora e a gente não poder contar com o convidado em virtude do seu trabalho ou algum problema de saúde, mas ainda bem que é de trabalho. Então, um abraço pro Gustavo, pra família dele é a Neiva, né? Neiva, mãe dele. A mãe dele também, então um abraço muito carinhoso pela acolhida, por terem aceito, né, o convite
e por hoje terem, né, se colocado à disposição para contar a sua história. Mas aí a gente escuta a história do Thomas, que eu sei que também é uma grande história, e se duvidar vai faltar tempo, né, Thomas? Na realidade, Júlia, a história de todos nós é muito parecida. A história de todos os dependentes químicos é praticamente igual. Nós temos uma forma semelhante desde que nós nascemos, e por isso que os grupos de autoajuda funcionam tão bem, porque a gente se reúne e quando alguém começa a falar a sua vida, os seus problemas, a gente nota, mas ele está falando da minha vida. Ele está falando de mim. Eu me vejo naquela história. Eu me vejo naquela história. E aí, por isso que Alcoólatras Anônimos, Narcóticos Anônimos funcionam muito bem no controle da doença, né? E o Gustavo é uma grande figura, é um cara totalmente recuperado, está muito bem, está muito feliz. A mãe dele trabalha na associação Fazendo a Diferença conosco e é uma mulher maravilhosa também. Thomas, como começa a tua história? A minha história começa com um menino melancólico, um menino tímido, que tinha bastante dificuldade de interagir e quando tomava uma cerveja mudava, se transformava, ele dançava, como eu costumo dizer, até com o padre. Ele era um cara muito mais extrovertido, muito mais feliz e aquela pequena quantidade de álcool me deixava muito, muito, muito bem. Mas a melancolia, ela continuava no dia seguinte. Então, o que acontece com a maioria de nós, se a gente for ver, 95% dos dependentes químicos têm uma personalidade melancólica, eles são mais tristes, eles são mais introvertidos, e aí a diferença daquilo que o álcool e as drogas destroem a gente, porque a gente não tem controle depois sobre isso. Só que isto leva anos para acontecer. A gente pensa às vezes assim, em que momento me tornei um alcoólatra? Não sei, eu não consegui definir isso e com que idade que eu realmente me tornei dependente, mas o álcool conviveu na minha vida em todas as etapas e sempre de forma exagerada, né? Isso mais ou menos, Thomas, embora não tenha uma data definida, quantos anos tu tinha? Quando começou a consumir bebida alcoólica, por exemplo? Em 13, 14 anos, nós tomávamos adolescentes, né? E normal, porque todo mundo bebia, só que eu sempre bebia mais do que todos, né? E isso, nas festas de família, a gente bebia muito também, porque o costume, também aqui no meio dos italianos, nos alemães também tem costume de tomar muita cerveja nos churrascos e era absolutamente normal tomar um monte de cerveja no churrasco de família e a gente aproveitava nesses dias, então, para enxugar bastante. Né? Enxugar bastante é um bom termo, né? Thomas, e quando passou da bebida para droga, e qual droga? Como foi todo esse desenrolar da história? Na realidade, eu tenho uma família que teve problemas com álcool. É muito importante a gente frisar isso para as pessoas que hoje não sabem se tem ou não tem o problema com álcool. Uma delas é sempre a hereditariedade. O fator hereditariedade é muito importante porque justamente essa personalidade doente, ela acaba passando de geração para geração e esse ciclo, ele pode ser interrompido talvez por ti que esteja me ouvindo e para o teu filho não sofrer aquilo que o teu pai, o teu avô e teu tio sofreram. Entendeu? Sim. E aqui tá em casa, viu, sim, Thomas? Tá em casa. É que assim, ó... A gente, quando fala isso, a gente tem medo de ter passado essa possibilidade para os próprios filhos, né? E a gente se sente um pouco culpado ou não, mas enfim, e esse medo vai acompanhar a minha vida o resto da vida, né? Mas como eles sofreram muito com a minha dependência química, eles certamente não vão cair nessa cilada e vão conseguir controlar o álcool e vão conseguir usar, porque o álcool, infelizmente, ele é usado hoje em todas as casas praticamente, em festas de crianças de 1 ano de idade, em qualquer festa, em qualquer jantar tem álcool, e ele é tratado como uma droga que praticamente não tem efeitos
nocivos, e tem. Ele destrói demais a vida de algumas pessoas. São as pessoas como eu e as pessoas que são parecidas comigo, que com o passar do tempo, eles vão tomando álcool em uma quantidade cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e de repente ele não sente mais aquele... o dependente químico, o alcoólatra, o alcoolista, ele não consegue conviver com seus problemas, ele cada dia cria um novo problema, ele tem um novo pepino para resolver, não consegue, e quando ele toma uma dose de qualquer coisa, faz... e ele fica muito bem. O problema é que com o passar do tempo, esse desaparece, e apenas depressão surge. E aí entram amigos e entram momentos em que algumas pessoas te oferecem outras coisas e tu acaba usando, né? A cocaína literalmente destruiu a minha vida. Peraí, Thomas, vou te interromper. Vai lá. Posso te interromper? Pode. Tá. Antes da gente chegar na parte da cocaína, né? Quando você começa a consumir bebida alcoólica, como era a tua profissão? Em relação à profissão, em relação à família, tinha essa atenção? Como é que era em relação a isso? Assim... Só pra gente entender em que fase a cocaína chega, por exemplo, sim, né? Ela chegou quase um pouco antes de eu me internar, né? Não foi muito tempo que eu precisei para eu me internar. Na realidade, quando o meu filho quando a Francesca estava grávida do Gregório, o primeiro filho, eu parei de beber, numa noite que a Francesca saiu para o plantão na Santa Casa, eu estava em Porto Alegre, e ela estava grávida, com 2 ou 3 meses de gravidez, e eu já era um alcoolista, assim, pesado, eu bebia bastante, várias cervejas. E entrando na Avenida Independência, em Porto Alegre, eu vi uma casa com uma cruz vermelha e uma reunião de alcoólatras anônimos rolando. Eu entrei e era uma reunião fechada, e um negrão de mais ou menos 2 metros olhou pela janela, me viu, e ele disse: "O que tu quer?" Eu digo: "Eu acho que eu sou um bêbado." "Não, se tu acha, vai embora." Eu sou um bêbado. Aí ele me convidou para entrar, e aí foi a frase mais difícil da minha vida. Foi quando me convidaram, eu nunca tinha visto aquilo, para uma cabeceira de mesa, me deram uma fichinha amarela, muito bonita, e me deram ela, e eu devia dizer uma frase que foi complicadíssima. "Boa noite, meu nome é Thomas, eu sou um alcoólatra em recuperação." Boa! Saiu fácil, Thomas? Fui, abriu a boca e saiu horrível. assim? Tinha 20 pessoas ou 25 pessoas que me olhavam, sedentas. E eu me sentindo culpadíssimo por tudo que eu tinha feito até então. Falei. E a partir daquele dia eu não bebi mais. Nada. Simplesmente... Em que ano? Foi 1993. E não bebi nada, viemos a Veranópolis, o Gregório nasceu aqui, e eu ia fazer palestras sobre álcool, drogas e afins, e ajudar outras pessoas, mas na realidade eu estava tentando me ajudar. E foram 3 anos que eu não bebi absolutamente nada, não usei nenhuma droga, mas aí eu fiz uma coisa errada, eu não parei por mim, eu parei pelo Gregório. Então, peraí, antes da gente seguir, porque eu já estou recebendo algumas mensagens por aqui também. O pessoal que está interagindo conosco, né, pode mandar sua mensagem, sua pergunta, se tem alguma curiosidade também. A Neurides Melati Grigol, boa noite. Jussara Lima, grande profissional. Joel Morello, grande pessoa. Samantha Gelleri Orsi, boa noite, pessoal. Oi, eu sou a esposa Samantha. do Gustavo. Eu e o Guilherme estamos acompanhando. O Guilherme, eu acredito que é o filhinho, né? De quantos meses, Samantha, me confirma, mas eu acho que ele é pequenininho ainda, pelo que a avó Neiva me contou. Então, obrigada por estarem aqui conosco. E a gente vai sentir falta do Gustavo aqui, mas não faltarão outras oportunidades. Deixa eu aproveitar, Thomas, antes que a gente saiba o que aconteceu depois desses 3 anos.
fazer um agradecimento a quem está conosco, né? Agora mais detalhadamente. Pastor e Odontologia, há mais de 38 anos cuidando de sorrisos em Veranópolis e região. O consultório oferece todo o serviço de ortodontia, com diversos tipos de aparelho, garantindo um sorriso retinho e ainda mais bonito. Também implantes, tudo em matérias de prótese, restauração, clareamento, para deixar o seu sorriso branco e saudável. A Pastor e Odontologia, localizada em Veranópolis, atende toda a região e possui convênios com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também com a ACIV. Ainda, nossos parceiros, né, a YouSpeak English School, atende desde crianças com 1 ano de idade até idosos, que todos, né, em qualquer faixa etária, podem aprender inglês. Os professores com ampla experiência no idioma seguem uma metodologia diferente, respeitando o nível de conhecimento e também de faixa etária. Se você quer aprender inglês, por exemplo, para viajar, para os negócios ou para ter o domínio completo da língua, a melhor escolha é a YouSpeak. Então, a escola está localizado em Veranópolis, atende toda a região e matrículas abertas todos os anos, né? Então todos os meses, desculpa, e todos os anos também, porque a Sil é uma baita professora e a YouSpeak tem vida longa, com certeza. Também conosco, o Laboratório Multiexames. Chegou a hora de fazer o seu check-up de final de ano, é importante, né, Thomas? Muito. Que é médico. Thomas, qual é a sua especialização? Eu sou cirurgião oncológico. Também não é fácil, viu, essa profissão. Poderia ser outro assunto de outro podcast também. Mas, enfim, o Laboratório Multiexames conta com diversos exames para garantir a saúde, né, a sua saúde e também da sua família, e ter a certeza que tudo está em dia para celebrar bem o final do ano e começar, né, 2023 com o pé direito. Nada de ficar deixando para depois. Agende hoje mesmo o seu horário ou, se preferir, vamos até você. Telefone 549-9964-6423, e esse telefone também está disponível, né? Tem disponível o WhatsApp. Tá aí na partezinha de baixo da tela para quem quiser fazer uma foto, enfim, garantir Laboratório Multiexames. Thomas, agora sim, vocês saem de Porto Alegre, vão para Veranópolis. E começamos a vida... Aí, quantos anos tinha o teu filho nessa época? Ele nasceu em Veranópolis, né? Ele nasceu em Veranópolis. Foi que ele nasceu, né? E foram 3 anos maravilhosos, né? E em que eu me dediquei muito à medicina, à minha família e a mim mesmo, né? E por aquelas coisas que tu não aprende com a dependência química, porque quando você não está preparado para isso, você acredita que você consegue. Agora sim, eu vou controlar. Eu controlo. Não controlo. Não. A doença te destrói. E se passam os anos e começam a haver uma série de problemas pessoais, problemas de relacionamento, dificuldade de relacionamento que acontece em todas as famílias de dependentes químicos, e eu tentava parar de beber sozinho, primeiramente. Conseguia ficar 3, 4, 5 dias, depois recaía, e assim foi sucessivamente. Pensei em internação, mas afinal de contas eu era um médico, né? O Dr. Thomas, sendo que na cidade de Veranópolis já me chamavam de Thomas Todas. Eu ia te pedir desse apelido, Thomas. É um apelido muito querido, né? Hoje é muito querido, mas na época... Era horrível. Até o açougueiro me chamava de Thomas Todas, né? E pra ti, quando eu vi esse apelido, Thomas, o que te passava na cabeça? Era o meu destino. Era o meu destino. E que eu certamente não teria muito tempo de vida. Uma ocasião eu fui num banco, na época Banco Meridional, se eu não me engano, fui falar com o gerente e fui fazer um seguro de vida para a Marcela e para o Gregório. Ao invés de me internar, eu fui fazer um seguro de vida porque eu achava que eu iria morrer em pouco tempo e eu não teria como... Eles iriam passar dificuldade. Todo mundo na cidade sabia que eu era um dependente químico. Eu recebia cartas de pessoas pedindo para eu parar de beber, pessoas que eu havia ajudado a parar de beber, pessoas que eu havia ajudado de várias maneiras. Elas me mandavam cartas anônimas e dizendo que eu estava me destruindo, que eu precisava parar. Aí eu comecei a peregrinação por psiquiatras e fui ao melhor psiquiatra de Porto Alegre. E tu sabe que o alcoólatra dá nó em prego, né?
A gente vira o jogo como a gente quer e a gente manipula quem a gente quer. E quando tu vê, inclusive as pessoas com quem tu fala, elas acabam estando com pena de ti e com raiva de quem não tem nada a ver. E assim foi durante muito tempo. E uma ocasião eu vim a Nova Prata com o Dr. Diego de la Vega, e o Dr. Diego de la Vega me atendeu algumas vezes, e um dia ele disse: Thomas, quem sabe tu para de reclamar dos outros e tu faz um tratamento, vai te tratar. E numa segunda-feira, aí eu já estava destruído também pela cocaína. Outra coisa importante, por que algumas pessoas usam cocaína durante 30, 40 anos e não ficam doentes? Entre aspas. Porque elas não têm essa personalidade doente que nós temos. Por exemplo, se eu comprar R$500 de cocaína, eu não vou conseguir guardar nada para amanhã. Eu vou usar tudo na mesma noite. Algumas pessoas que usam cocaína, elas compram R$500 e usam em 10 vezes. E essa é uma diferença muito grande, porque você consegue, de certa forma, controlar a dependência química muito mais fácil que outras pessoas, como eu, como o Gustavo, como outras pessoas que estão me ouvindo e que estão na recuperação e sabem do que eu estou falando. Numa segunda-feira de manhã, a minha esposa me levou para Santa Cruz do Sul, para uma comunidade terapêutica, e de forma muito macho, eu cheguei lá e quando eu estava entrando por uma porta, olhei para trás e disse para Francesca: quando eu sair daqui, eu me separo de ti. E agora a Francesca está rindo em casa. Muito, porque eu chorei. 3 dias depois eu liguei chorando para ela, pedindo perdão. Mas a internação foi um marco na minha vida, foi uma coisa espetacular, foi o tratamento que eu devia ter feito há muito tempo, porque primeiros dias na unidade de desintoxicação eu fiquei literalmente preso com 8 homens feios, inchados, machucados, terríveis, iguais a mim. Eu tive que rir, Thomas. Iguais a mim. Na segunda ou terceira noite que nós dávamos naquele... e outra coisa, quando te derem uma colher para te comer, tá? Você vai realmente sentir o último dos moicanos, né? E quando a gente se alimentava, ganhava uma colher em vez de um garfo e uma faca, e era bem complicado aquela situação. Thomas, antes da gente falar da experiência da clínica, como foi o teu contato pela primeira vez com a cocaína? Por quê? E qual a sensação? Eu tomava uísque com Campari misturado? No mesmo copo, tá? E não fazia nada. Eu tomava 4 doses de uísque, 4 doses de Campari e nada. Tomava mais 2 cervejas e nada. Tomava mais uma garrafa de vinho no mesmo dia e nada. É aí que tu quer dizer que não tinha aquele... não fazia nada. Era aí. Pessoal, o dependente químico, quando vai deitar de noite, ele tem a mesma dor de um infarto. É que como eu já tive infarto, eu posso comparar. A sensação de vergonha, de tristeza, de dor que você sente no peito por naquele dia de novo não ter conseguido, por naquele dia de novo ter envergonhado a ti mesmo e a tua família, é uma dor horrível. Sabe o que passa a dor? Uma dose de uísque. A doença é extremamente ardilosa, porque aquilo tudo que ela te destrói e te acaba, ela te consome, ela acaba com a tua personalidade, tu não sabe mais qual Thomas que tu é, e em uma dose de uísque a dor cessa. Mas aquela sensação de bem-estar nunca mais aconteceu. Eu sempre costumo dizer que existiam 2 Thomas, um Thomas querido e um Thomas de rabo preto. O Thomas de rabo preto é o cara que manipulava, é o Thomas que mentia para si mesmo, é o Thomas que
Ele conseguia ser um amor de pessoa com todo mundo, menos consigo mesmo e com a sua família. E isso acontece em praticamente todas as casas de dependentes químicos. É por isso que os familiares ficam doentes também. O cachorro fica doente. Porque numa noite você chega em casa dando um beijo no cachorro, na outra noite você chega em casa chutando ele. E ele tem medo de ti. A mesma coisa acontece com teus filhos. Você tem uma noite de extremamente muito carinho e na outra noite você não consegue expressar esse carinho. Muitas vezes o não conseguir expressar está vinculado à vergonha. Sim, senhor. Exatamente. Thomas. E ao medo, porque você literalmente chega num momento da doença que você entrega os pontos. Você não acredita ser possível parar. Você não acredita mais em ti mesmo e você joga a toalha. E como eu disse para ti, a gente acha até que vai morrer, então se eu vou morrer... Tanto faz. Tanto faz. Thomas, e aí na falta desse brilho é que surge a cocaína. Exatamente. E a cocaína faz aquele uau que não fazia mais com álcool. A cocaína é mais fácil de controlar no início, mas se tu tomares 2 doses de uísque, ele larga um gatilho e você automaticamente vai buscar cocaína. Se você ficar sem usar nada de álcool, você não usa cocaína. A grande maioria de nós é assim. Alguns não usam álcool, tá? Mas a grande maioria tem o gatilho com a cocaína. Por isso que o camarada que vai parar uma droga, ele não pode parar exclusivamente cocaína ou isso ou aquilo. Tem que parar tudo. Eu não uso nada que altere o meu comportamento. Esse é o nosso lema, esse é o nosso mantra, tá? Porque no momento em que você usar alguma coisa que altera o seu comportamento, aquela parte do cérebro que te ajuda a controlar a doença, ela é aberta como uma porteira e passa uma boiada de sensações, de emoções, e você não acredita mais em ti mesmo e tu acaba recaindo. Thomas, chega a cocaína na tua vida, isso os seus filhos quantos anos tinham? 7 anos. E a minha filha tinha 13, eu acho, 13,5, 4 anos. E quantos anos? Foi pouco tempo, acho que você comentou antes, né? Não foi muito uso. tempo de uso, mas avassalador, destruidor, porque ele acaba contigo financeiramente, tá? Aquilo que o álcool até acabava, mas não desta forma. E a cocaína, ela literalmente destrói a saúde, o coração, a parte financeira, a vida. Completo. Aí o Thomas de Rabo Preto fica gigante. Ele fica enorme, ele tem motivos, ele tem razões, ele tem discussões absurdas, ele anda armado em Veranópolis. Eu andava com um 38 do meu lado do meu carro, municiado com 6 balas. Quem me conhece sabe que isso não sou eu. É muito triste, Thomas, eu sei que eu vou na ferida, né? Mas o podcast também é para isso. Com certeza. Até porque a gente às vezes tenta mascarar com uma cortina de fumaça, né? Muitas vezes a gente, me refiro nós, que temos a possibilidade de questionar ou de perguntar, e a gente tenta ser mais sutil pra, né? Mas ao mesmo tempo tem uma mãe, tem uma avó, tem um pai que talvez está em casa, está nos ouvindo, e é com essa verdade que ele... Não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, né? Exatamente. Thomas, quantas vezes tu usava e o que tu usava num dia? Ou era uma vez por semana, assim, ou era diário? Como é que foi a evolução para te chegar a ser internado? A cocaína, eu no início usava cada 15 dias, cada 20 dias, e em questão de 6 meses, ou nem isso, eu estava usando praticamente todos os dias, né? Em casa, no banheiro, de noite, tá? E assim, essa evolução ela depende muito de cada um de nós. Algumas pessoas conseguem segurar por mais tempo, outros não. Mas de qualquer forma, a doença é igual em todas as casas. E quando você percebe isso, você não pode aceitar que um familiar seu esteja começando a ficar doente e você acha, não, mas ele ainda trabalha, ele não vai mais trabalhar logo logo. Logo ele vai ficar muito doente. Então, quando você percebe que alguém que você ama está dependente químico, faça alguma coisa, procure ajuda, porque a destruição ela vai aumentando, é uma coisa impressionante como em tudo que a gente encosta, a gente destrói.
em tudo que a gente encosta não dá certo e assim por diante. Thomas, tem mais mensagens por aqui também, já são 9 horas e 31 minutos, né? A gente está ao vivo. Deixa eu pegar aqui algumas mensagens que chegam pra gente. A Samanta comenta, né? O filhinho tem 4 meses também. Garoto. Márcio Gaieski, boa noite, Dr. Thomas, grande profissional, parabéns. A Samanta, um abraço bem apertado para você, Ana Júlia, e também pro Dr. Thomas. Magda Bissotto Rui, boa noite. Grande Thomas, um grande amigo, adoro te ouvir, me faz muito bem. E a Samanta ainda comenta, é verdade, doutor, o falso traficante compra dizendo que vai vender e consome tudo. Que mais algumas mensagens que a gente vai recebendo, e eu já vou aproveitar, antes de te fazer a próxima pergunta, fazer mais um agradecimento aos nossos parceiros. GB Vidros, sempre pensando na segurança do seu filho ou do seu pet, tem redes de proteção para sua tranquilidade. Também contamos com fechamento de sacadas no sistema retrátil com garantia de 6 anos. Confira GB Vidros, tranquilidade e satisfação. Doce Panda, a loja está sempre recheada de delícias. Tudo que você precisa para adoçar seu dia, sua festa ou para presentear. Doces, chocolates, balões personalizados e uma linha completa para revenda. E também conosco El Punto Assados Especiais. O restaurante El Punto serve almoço com buffet por quilo e carnes grelhadas na parrilla todos os dias, inclusive domingos e feriados, além de jantares especiais nas sextas e sábados. Também atendem eventos sob encomenda. Não perca tempo, acesse agora mesmo @El Punto Assados Especiais e surpreenda-se. Já almoçou no El Punto, Thomas? Muitas vezes, é muito gostoso. Gosto. Indica? Indico. E sextas-feiras é dia de peixe. E a segunda é de estrogonofe, que eu amo o estrogonofe do El Punto, falei isso também hoje no meu Instagram. Mas, Thomas, qual foi o ápice para a internação? E normalmente, as pessoas com as quais tu compartilha essa história e que tem a mesma história, há um ápice, um momento de acontece algo e agora vai? Normalmente as esposas acabam pegando o cara usando. E é o ápice. Quando a mulher realmente ama o marido, ela não aceita isso. Aí tenta ajudá-lo. E aí ficou claro e evidente quando ela me viu cheirando cocaína. Eu estava no banheiro e ela me viu cheirando. E fizemos uma reunião rápida e decidimos que naquela segunda-feira seguinte eu iria internar. Escolhemos Santa Cruz do Sul porque tinha o mesmo tipo de pensamento de um advogado que criou a central em Lajeado e criou essa comunidade terapêutica em Santa Cruz do Sul. E então eu internei lá e sem nenhuma medicação, não se usava nenhuma medicação, apenas o trabalho de consciência da doença e da recuperação pessoal, né? Foi espetacular, foi um tempo que eu fiquei totalmente zen, a Francesca com todos os pepinos e contas e os filhos, e eu 33 dias cuidando de mim. Ela quase enlouqueceu sozinha. Ela ia me visitar com os filhos nos domingos e eu passava, foram 4 semanas trabalhando a minha mente, meu coração e a doença, e funcionou muito bem. Algumas coisas, alguns detalhes muito interessantes. O primeiro, quando um psicólogo nos entregou para cada um dos dependentes químicos um espelho. E eu me dei conta que eu nunca mais tinha me olhado no espelho. Com atenção, né, Thomas? Não, eu não aguentava olhar o meu rosto. E eu gostei do que eu vi. Eu estava 10 dias na comunidade terapêutica. E eu gostei muito do que eu vi. Um homem diferente, um homem tranquilo, um homem desinchado. Eu aprendi algumas coisas muito interessantes lá dentro. E me deram um trabalho, Ana. E o trabalho foi lavar o banheiro masculino todos os dias. E o que eles quiseram com isso? Que o Dr. Thomas baixasse o nariz. Porque nenhum dependente químico que tiver soberba, ele consegue o controle da doença. Ou tu é humilde, ou tu te ferra. Não tem escolha. Eu ia justamente questionar, porque quando te colocam para limpar o banheiro, e não menosprezando a profissão de quem trabalha com limpeza, porque a gente, né? Exato. É gente como a gente, faz parte, mas para ti, que estava até um tempo antes numa sala de cirurgia, com todo mundo te alcançando, colocando as luvas na tua mão. E eu era chamado por Santo Thomas em algumas pessoas em Veranópolis, que eu ajudei muita gente, porque na época não existiam cirurgias do SUS,
Quem está me ouvindo sabe disso. Eu levava muitos pacientes a Porto Alegre, no Hospital Petrópolis e na Santa Casa para operar elas pelo SUS. E eu ajudei muita gente. E então algumas pessoas realmente me amavam muito, mas enfim, faz parte. Mas é a partir dessa admiração que a soberba, talvez nesse cenário, ela cresça, né, além Thomas? do que eu precisava buscar essa humildade de qualquer jeito e a clínica sabia disso, né? E como é que se faz para limpar o chão? Você baixa a cabeça. E isso você pode pegar de duas maneiras, ou ficar chateado, brabo, por que eu tenho que limpar o banheiro? Eu aceitei isso e fazia isso com muito carinho, não. Eu fazia isso bem feitinho, todos os dias, 2 vezes ao dia, e vocês sabem que alcoólatras tremem, então o chão estava sempre cheio de xixi, mas fez muito bem para mim. E a humildade, de novo, para todos os dependentes químicos, ela tem que ser trabalhada diariamente. E isso é uma coisa que é muito perigosa quando você está se recuperando, porque você começa a receber elogios de todo mundo, até da tua sogra, que antes brigava contigo todos os dias, de repente começa a te amar, porque você realmente te transforma num homem reto. O legal de parar de usar, algumas vezes as pessoas dizem para mim assim: Thomas, tu tem orgulho de ser um dependente químico, cara? Teus olhos brilham quando tu fala nisso. Eu digo, não. Eu tenho orgulho do que eu me transformei. Daquele cara que tinha um rabo preto para aquilo que eu sou hoje. Porque aquilo que está certo, aquilo que é certo, eu faço. Aquilo que não é certo, eu não faço. Porque se o Thomas começar a fazer coisas erradas, ele vai começar a mentir. E no momento que ele começar a mentir, ele vai recair. Automaticamente. Deixa eu só contar uma coisa, mais uma. Então é assim, essas coisas, e o dia mais interessante por isso que eu amo comunidades terapêuticas, porque ela salvou a minha vida, salvou minha família. Mais ou menos na metade do tempo internado, pediram para eu escrever a minha vida. E só que eu não sabia que tinham pedido para Francesca escrever também. Até eu fiquei curiosa. E aí me sentaram entre 50 dependentes químicos, de tudo que é canto do Rio Grande do Sul, e me botaram no meio, e o camarada confrontou esses duas histórias. O que sobrou? Um Pato Donald, em tamanho bem pequeno, parecendo uma lesma. E foi isso que sobrou do Thomas. Eu tinha 2 opções. Ou eu aceitava isso e voltava a usar, ou eu fazia desse Pato Donald um homem. E eu acho que eu estou conseguindo fazer isso. Há quantos anos você está sóbrio, Thomas? Nossa, 20 anos. Mostrar para vocês aqui uma coisa... Pode mostrar naquela câmera lá, Thomas. São conquistas que nos Alcoólatras Anônimos elas são muito difíceis, A primeira, a amarelinha, você ganha de presente, tá? Ela é dessa cor aqui, por isso eu gostei tanto da caneca. A segunda e a terceira e a quarta são de 3, 6, 9 meses, 1 ano. E depois 2 anos, 3 anos, até o 10º ano. E a partir do 10º ano você ganha a fichinha de 5 em 5. Essa é a ficha de 9 anos, essa é a ficha de 10 anos. E essa ficha, eu amo, é a ficha de 15 anos de sobriedade. Está para ganhar mais uma agora, Thomas? Tenho que pegar lá em Santa Cruz, aí é 20 de agosto. Thomas, já passou 20 anos. Tu se recorda o dia em que tu recebeu a primeira dessas? A primeira? Sim, não a primeira. A primeira lá atrás. Foi dentro da comunidade terapêutica. Eu estava recém ainda, estava bastante destruído ainda, e foi para frente, dentro da comunidade terapêutica, um alemão de olho azul, e ele pega a palavra e diz: boa noite, meu nome é fulano, eu estou em recuperação, e eu estou há 7 anos sem usar nada. A Francesca estava do meu lado, eu cutuquei ela, eu digo: não é possível, alguém ficar 7 anos sem beber? Se ele consegue, eu consigo. Se esse alemão consegue, eu consigo. Eu consigo. E aquilo foi uma maravilha, eu nunca vou me esquecer daquela noite. Eu fui dormir extremamente feliz por poder seguir uma pessoa que já estava 7 anos sem usar nada. Funcionava. Alcoólatras Anônimos funciona.
funciona, funciona, funciona. E aí aprendi uma oração espetacular. Dizem que foi ensinada por São Francisco de Assis. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar aquilo que não podemos modificar, coragem para modificar aquilo que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Ela é maravilhosa. Eu me emociono aqui. Ela é maravilhosa, ela é espetacular. Ela é espetacular. Chegando em casa, eu estava muito bonito, eu estava desinchado, eu estava simpático, eu estava muito bonito. E uma vizinha xarope da vida chegou para mim e disse: Dr. Thomas, o senhor foi num spa? Puta que pariu, desculpe. Não tem problema. Aí eu pensei, vou mentir? Mas ela sabia que eu era um alcoólatra, escutava as brigas dentro da minha casa, ela era vizinha. Eu digo, não, senhora, a senhora sabe que eu sou um alcoólatra e fui numa comunidade terapêutica tratar a minha doença. Ela quase morreu, ela quase infartou. Ela não esperava, Não, talvez. esperava. E 2, 3 sábados depois que eu estava em Veranópolis, eu pedi para fazer um programa no sábado de manhã, na Rádio Comunidade, em Veranópolis. E naquele momento, um repórter me entrevistou durante 1 hora sobre a minha doença, porque na cidade estava o maior falatório. E aí eu fui lá, assumi a minha dependência química perante a rádio e perante toda a população. Sabe o que Veranópolis e Vila Flores fez? Me abraçaram. E, gente, eu não consigo falar também, viu? Isso foi que ano, Thomas? 2002. E eu digo para vocês, assim, as pessoas dessas 2 cidades, eu tenho um carinho e um amor tão grande, tão grande, tão grande. Eu nunca mais fui tratado com piadinhas Veranópolis e Vila Flores me abraçaram de uma maneira assim espetacular. Eu trabalhava no posto de saúde em Veranópolis, no posto de saúde em Vila Flores, no meu consultório, e eu fazia palestras quase todos os meses, em tudo que é canto do Rio Grande do Sul, eu ia fazer palestras e conversar sobre a dependência química. E isso me ajudou muito, eu ajudei muitas famílias, né? Isso que nós estamos fazendo hoje, certamente eu tenho certeza que algumas famílias vão parar de sofrer. Eu tenho certeza. Thomas, agora te ouvindo falar isso e essa virada, né, de assumir a dependência, você acredita que quando se assume, quando se reconhece, é um passo para a recuperação? É o único passo. Porque enquanto você... O que o alcoólatra, na grande maioria das vezes, ele fala que essa personalidade doente, ela decide quando parar. Eu decido quando vou parar porque eu consigo, eu cuido de mim e assim por diante. Essa frase de sempre, essa lorota de todo alcoólatra, né? E vai chegar o momento em que a família vai ter que tomar uma decisão. E se isso não for por bem, tem que ser por mal. Porque às vezes, eu digo assim, com 4, 5 dias de abstinência, essa pessoa retorna a ser aquilo que ela era. A personalidade dela não é mais aquela personalidade de rabo preto e ela cai em si. Então, muitas vezes, a necessidade de uma internação compulsória, ela faz parte de algumas famílias, outras não. Mas, e o que aconteceu de 20 anos para cá? Surgiram medicamentos espetaculares, medicamentos que fazem quase sem te deixar bêbado. Te deixam, são antidepressivos, são medicamentos espetaculares que te dão a mesma sensação de bem-estar, e eu hoje sou praticamente um cara normal em termos de melancolia. Claro que tem momentos de muita tristeza, faz parte da minha personalidade, mas eu consigo controlar a minha melancolia em função de estar tomando todos os dias uma medicação. Aí eu vou tomar o resto da vida porque eu acho que vale a pena. Thomas, como era e como está a sua relação com a sua família? Como seus filhos sempre lidaram com isso? Nossa, não tem. É maravilhosa.
É uma relação de amizade, é uma relação transparente, é uma relação de apoio, é uma relação... nossa, eu me sinto um baita pai, eu me sinto um grande marido, eu me sinto um homem correto. A minha vida mudou assim muito, 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 muito. E você veja que você entrando na política em Veranópolis, você consegue resultado surpreendente numa urna, quando você nem consegue fazer campanha porque eu tinha recém-infartado. Então, eu estou contando isso só para vocês entenderem que um cara que está destruído, acabado, totalmente destruído, ele consegue se recuperar e transformar a vida dele, né? Qualquer um. Você jamais pode dizer, aquele cara não vai conseguir. A gente não sabe. Eu tive, nesses 20 anos, experiências de pessoas que eu jamais imaginei que fossem parar de usar e hoje estão muito bem. Nós temos uma heroína. Eu tenho uma heroína. Essa heroína é uma professora de Arraial da Ajuda. Ela tem a pintura do rosto dela no meu consultório. E ela ajudou muitas pessoas já, porque ela tem um olhar de serenidade. E ela usava crack. E ela vendia o corpo dela 5 ou 6 vezes por dia para usar crack. E hoje ela é professora municipal em Arraial da Ajuda. Para mim, não existe assim. Numa cidade, Arraial da Ajuda tem 20 mil habitantes. É pequena também, né? É bem pequenininha. Então, imagina esta mulher que recuperou a sua vida, fez um concurso público, hoje ela cuida de crianças. Fantástico. Thomas, tem mais mensagens aqui? Sim. Thomas, a Josemara Cristianetti. Thomas, minha mãe falava do sofrimento da Francesca e sofria com vocês. Verdade, muito. A mãe dela trabalhou conosco. Na minha casa, ela já era tata e cuidava dos meus filhos. E como é pra ti saber que essas pessoas estão aqui ainda? Aqui ainda no sentido de aqui presentes, te apoiando, assistindo hoje à noite e interagindo, sabe? Sim, inclusive eu sou o médico da família. Tu entende? Tá bom. É que, na realidade, as pessoas que têm dependentes químicos em recuperação, às vezes eu digo assim para uma mãe que está simplesmente desesperada, o seu filho teve 3 ou 4 internações, acabou com a vida financeira da família e ele começa a recuperação dele, e aí ela vem um dia conversar comigo a respeito de alguma dúvida. Eu disse para esta mãe, a senhora sabe que dos seus 3 filhos quem vai cuidar da senhora, né? A senhora sabe quem vai cuidar da senhora. Vai ser o dependente químico. A gente se emociona. A gente vai se emocionando, porque eu acho que a acolhida que você fala é essa que talvez você tenha hoje, essa... Sim. Não é necessidade, mas essa vontade de querer retribuir. É isso, Thomas? Exatamente. Consigo fazer uma boa leitura? Assim, família é tudo, tá? Num certo momento, não sei quem vai entender isso ou não vai entender, tô cagando e andando, mas assim, eu peguei minha família, tá? Peguei meus genros, peguei eles todos e paguei uma viagem para Disney, tá? Com todo mundo. Foi 2 semanas que nós fomos a todos os parques da Disney, eles não gastaram nada e eu não tinha esse dinheiro todo, mas a gente eu fiz e eu queria a minha família junto comigo, e esse é o tipo de Thomas, entende? O Thomas que pensa tudo pela família. O meu único hobby é a moto. Eu adoro Harley Davidson, eu sou um apaixonado pela moto, e de resto é a família. O que me importa é a família. Eu não guardo praticamente nada para mim, é tudo para a família. E isto é como uma retribuição por tudo que eles sofreram também na minha mão. Thomas, tem mais algumas mensagens aqui. Deixa eu ver, peraí, que tem várias, gente. Eu acho que eu passei algumas. Samanta Lia Lima Malacarne, muito orgulho de você, doutor. Claudete Pistori, muito orgulho de você, doutor. Graziela Bissotto, orgulho de você, meu amigo. Te agradeço muito por tudo. A Samanta segue interagindo com a gente, comentou sobre os gatilhos, comentou sobre a quebra do orgulho também, a respeito do depoimento de antes, né? Tem mais aqui.
Karina Taglian, spa é ótimo, que vizinha, beijos, doutor, uma fortaleza a vocês. Melissa Kajimoto, muito bom ouvir esse depoimento. Tive um irmão alcoólatra que faleceu e acredito que essa história, que se é amigo não oferece drogas, oferece sim. Cabe muito bem a cada um decidir. Muito obrigada, Ana Júlia, por escolher... Ai, vou chorar, gente. A gente se emociona. Por escolher o Dr. Thomas a esse depoimento. Muita sabedoria de esclarecer o assunto. Ivete Helena Mioto. Ai, gente, eu vou começar a chorar, não paro mais. Ivete Helena Mioto, parabéns, Thomas. Vila Flores te ama. E deixa eu ver. Olha, Ana Júlia, se recompunha. Estamos ao vivo. Ineida Maria Requidonde. Dr. Thomas, tu és o cara. Sabes disso? Abraços. Márcio Nardino, um grande abraço, meu doutor e amigo. Você faz parte da vida de muitas pessoas, por todos que você ajudou com sua extrema bondade. Eu tenho que ler patrocinadores, mas eu ainda não consigo. Preciso tomar uma água antes. Mas, Thomas, quem era o Thomas antes ou durante a dependência química? E quem é o Thomas de agora? Um homem extremamente triste, extremamente melancólico, muito angustiado e tentando fazer com que os sonhos se tornassem realidade, mas nunca fazendo o necessário para que isso ocorresse. E desta forma a gente acaba não conseguindo nada. E o Thomas de agora é um cara tranquilo, um cara que tem sonhos, está com o pé no chão, já recuperou praticamente a vida dele. É um camarada que conseguiu ajudar muitas e muitas famílias, ajuda a minha família e eu estou muito feliz. Na realidade eu infartei já, tive 3 situações de quase morte e eu estou pronto. Eu estou pronto no sentido assim, eu recuperei a minha vida, eu ajudei as pessoas, meus filhos estão bem. Mas certamente eu não vou morrer tão cedo, porque eu já achei que ia morrer outras vezes e ainda vou ter que ajudar. Não vai, não. Eu vou ajudar muita gente ainda. E assim, toda vez que a gente faz esse tipo de coisa, eu vim aqui na semana passada no Pequeno Jardineiro, um programa da prefeitura, que eu achei espetacular. Eu quero copiar isso em Veranópolis, porque assim, a gente conversou com meninos de 14, 15 anos, que estão com carteira assinada, que tem uma série de aulas, e a gente conversou de um papo reto, direto. Nessa idade é muito importante conversar sobre maconha, conversar sobre bolinha, conversar sobre LSD, conversar sobre êxtase. Álcool, né? Álcool, sim, mas tudo. E as dúvidas que eles tinham e tal, parará. Outra coisa. Às vezes vem uma mãe e diz assim, Dr. Thomas, eu quero que meu filho pare de usar cocaína. A maconha eu não me importo. Como assim? Sim, o desespero desta mãe. Eu tô rindo porque é triste. A mãe chega e diz assim, meu filho não pode mais usar cocaína, apenas maconha. Aí eu explico para ela que o gatilho ela é o mesmo e ele nunca vai conseguir parar de usar uma droga usando a outra. E uma preocupação muito grande, pessoal. A maconha tem produzido poucas, mas algumas pessoas com surtos psicóticos. Por isso, se o senhor Lula ganhar, aí ele quiser legalizar a maconha, nós não vamos deixar. Nós não podemos deixar legalizar a maconha. A maconha tem criado no nosso meio jovens psicóticos. E quando as mães dessas crianças morrerem, vão ter que ser cuidadas pela comunidade, por nós, pela senhora e por todos nós, porque o uso da maconha não é mais aquilo que os hippies usavam, que a gente usava para fumar um baseado, bababá. É outro tipo de maconha, é uma maconha extremamente danosa para o cérebro, tá? E como eu disse, nós já temos em Veranópolis 3 psicóticos de 25, 27 e 28 anos. É muito triste, tá? Tomás, vou só fazer um agradecimento. A gente tem mais 5, 6 minutinhos, Tá. pouco tempo. E eu tenho uma dinâmica para fazer contigo que eu não vou deixar de fazer. Tá. Mas antes, um agradecimento especial à Loja Encanto. Se você está querendo decorar a sua casa ou ambiente de trabalho, as mais lindas peças na Loja Encanto, em Veranópolis. Localizada na Avenida Pinheiro Machado, esquina com Alfredo Chaves, na Encanto você encontra diversos quadros prontos e também sob medidas. Ainda
espelhos, molduras e objetos de decoração em geral com peças artesanais e exclusivas. Siga a loja Encanto nas redes sociais, fica por dentro de tudo. Também conosco o La Sierra. E no La Sierra tu já foi, Thomas? Não, ainda não sabe o que tá perdendo, viu? Vou lá. Não sabe o que tá perdendo. Inclusive, eu tô com fome, viu, gente? Agora uma janta do La Sierra caía muito bem. Se você procura uma experiência gastronômica completa, o La Sierra Tragos e Cocina pode te oferecer. Além de ser um ambiente acolhedor, aconchegante com música boa, o La Sierra dispõe de um cardápio amplo e variado para toda a família, com opções de hambúrgueres, pizzas. Tem um cardápio muito diversificado, porções, pratos quentes, bebidas, enfim, aquilo que vocês quiserem para aproveitar com a família. Já sigam, né, La Sierra nas redes sociais também. RP Mercados, o nosso melhor é por você, na Avenida Presidente Vargas, no bairro, né, São Cristóvão, aqui em Nova Prata. Aberto todos os dias até as 9 da noite, isso serve, né, para os atrasados como a Ana Júlia, então até as 9, supermercado, né, o RP Mercados aberto. Também abertos em domingos e feriados com estacionamento próprio. Por fim, lojas Beneduzzi, há 30 anos vestindo felicidade em Nova Prata e Veranópolis, e há 10 episódios me vestindo aqui no Gente, esse podcast em parceria com a Conecta e a Rádio Mais Nova. Já aproveito também, faço um agradecimento à Estela. A Estela disse... Maravilhosa, ela cuida do cabelo da minha esposa. Jura? Sim. Então a Estela, um beijo pra Estela, salão, né, em Veranópolis também. A Estela que adorou saber que era você hoje aqui, ficou muito, muito feliz e disse que a palavra que te define é autenticidade. Então, obrigada, Estela, pelo carinho, pela acolhida. E a Sharon, maravilhosa, que faz a minha maquiagem, todos os episódios também. Então, muito, muito, muito obrigada pelo atendimento e pelo carinho de sempre. Thomas, agora sim. Só preciso falar uma coisa muito importante antes de nós encerrarmos, sobre a Associação Fazendo a Diferença. A ASFAD, ela faz a diferença na vida de muitas pessoas e vai conseguir ajudar a entregar uma comunidade terapêutica para nossa comunidade e para nossa micro-região. Estamos terminando a escritura do terreno, já temos a base pronta e vamos doar esse terreno para a Prefeitura Municipal de Veranópolis e ela vai se encaminhar, vai terminar a construção e vai entregar para a comunidade, a nossa comunidade terapêutica, que certamente vai ajudar muitas e muitas e muitas famílias. Thomas, o que a ASFAD significa para ti? Bom, eu acho que ela tem o meu sonho. Ela tem o meu sonho. Sim. Você não imagina o que a Francesca passou com o Gregório e com a Marcela, saindo no domingo de manhã, pegando o carro, deslocando 190 quilômetros para me visitar e depois voltar de noite. Tá bom. Tem aqui. Se nós tivéssemos a nossa comunidade terapêutica aqui, a Francesca não teria passado por tudo isso. E uma família que não tem carro não teria como visitar. E era muito triste quando eu recebia os meus filhos e aquele dependente químico que tinha família longe não recebia ninguém. Ninguém visitava. É muito triste. Thomas, tem um hospital te ligando aí, viu? Depois eu ligo para eles. E se for grave, não quer atender? Não, mas eu não estou de sobreaviso, eu só vou mandar uma mensagem. Então, eu já vou ligar lá. Enquanto isso, gente, a gente agora são 9 horas e 59 minutos e todo fim de programa, Thomas, mas fica tranquilo, pode responder com calma. Tá bom. Todo fim de programa, a gente tem uma dinâmica. Eu não sou cartomante ainda, mas quem sabe se der certo eu posso passar a ser, né? Segura. Sabe que se der errado lá na rádio eu mudo. Tá vou começar a colocar cartas aí pro pessoal. Tá. Mas enfim, são alguns assuntos não necessariamente relacionados à tua história de vida, mas que a gente gosta de saber a opinião do convidado, certo? Então tu pode escolher uma carta, vira a carta e mostra lá pra câmera e faça um comentário sobre o tema. Traição. Nossa, horrível. Mas não quer atender o hospital? Eu me sinto mal. Atender ao vivo aí, gente. Oi. Eu já te ligo, tá? Eu tô num programa aqui na Conecta Mais. Pode ser? Eu já te ligo, valeu. A enfermeira do hospital. Não era urgente? Tu nem deixou ela te dizer se era urgente? Não é urgente. Bom, é algum problema de um paciente internado. Como é que é o nome dela? Eu não sei qual delas que estava me ligando. Bom, então a enfermeira do hospital aguarda aí, viu? Thomas, a sua opinião sobre traição? Bah. Complicadíssimo. É uma coisa horrível porque é como um copo quebrado.
nunca mais você vai ter a mesma relação. Eu sinto extremamente quando esse tipo de situação acontece e realmente é muito triste. Não tenho mais nada a dizer a não ser isso. Mais uma. Mais uma? Vamos lá. Vamos lá. Legalização das drogas. Totalmente contra. Isso aí vai se transformar num absurdo. Nós vamos ter uma quantidade de pessoas usando maconha na porta da sua casa. Vai virar uma bagunça isso aqui. Isso não serve para nós. Tá? Isso não serve para nós. Nós vamos ter um monte de psicóticos usando maconha e os seus filhos, seu sobrinho vão usar maconha porque ela está legalizada. Não. Thomas, se alguém chega para ti e diz que usa só de vez em quando? O uso de vez em quando nós temos que avaliar a personalidade dele, temos que avaliar por que ele usa. Existe o uso recreativo, que a gente até pode compreender. Tá? Tipo assim, o camarada usa 2 vezes por ano num luau em Xangri-Lá e numa pescaria não sei aonde. Bueno, isso é uma situação. Tá? Agora, outras situações de usar de vez em quando, 3 vezes por mês ou assim, aí você já vai começar, logo você vai acabar ficando dependente, né? Mais uma pra gente encerrar. Sim, senhora. Religião. Meu avô era pastor, meu pai pastor, meu tio pastor, e eu certamente não seria um bom pastor. Não existe nenhuma recuperação sem o poder superior. Pode ser qualquer Deus, qualquer Deus. Para mim é Deus. Pode ser qualquer poder superior, mas se ele não estiver presente no dependente químico, ele não vai conseguir, justamente porque ele não é tudo, porque ele sabe muito bem que existe algo acima de ti. Tá? E quando você reza, você está pedindo isso para esse poder superior. É fundamental. Jesus foi o camarada mais espetacular que o mundo já teve. Eu acredito muito nisso, acredito em Jesus, acredito muito no servir ao próximo. Dá tempo para uma historinha curta? Não precisa ser curta, o Casca acabou de me dizer que eu tô liberada mais um tempinho aqui. Tinha um rei, essa história foi contada pelo meu avô. Tinha um rei que ele ficou órfão muito cedo e herdou o reino. E ele é um reino muito rico e ele começou a distribuir a riqueza daquele reino e ajudava todas as pessoas do reino e todos viviam felizes e eram muito contentes. E eles trabalhavam e produziam e aquele reino começou a crescer muito. E aquele rei disse: venham os meus sábios que eu quero descobrir o sentido da vida. Eu preciso saber por que eu nasci. Eu quero saber o sentido da vida. Vão pelo mundo e tragam para mim o sentido da vida. Eles voltaram 20 anos depois com 8 livros. De 200 páginas cada um. Ele disse: não, eu não quero isso. Eu quero que vocês resumam o sentido da vida. E nesse meio tempo o rei continuava sendo um rei maravilhoso, querido, bondoso. E eles voltaram 30 anos depois e o rei já estava quase morrendo. E aí ele perguntou: qual o sentido da vida? E ele disse os sábios disseram para ele: é aquilo que o senhor fez a vida inteira, servir ao próximo. Tá? No momento em que você serve o próximo, você está preparando a sua própria vida, a sua própria, se tiver reencarnação, porque você certamente vai dormir melhor, vai se sentir melhor. Servir ao próximo é um troço espetacular. E aí, a partir disso, Thomas, tu tá curioso para mais uma, talvez? Vamos nessa aqui, ó. Vamos ver o que dá aqui, porque... Vamos lá. Dinheiro. E aí? Eu amo dinheiro. Eu também. Mas só o que é meu, né? Deixa eu explicar. Importante. Eu adoro jogar na Mega Sena, eu adoro jogar na Loto, mas eu não sei muito ganhar dinheiro. Porque para tu poder ser um bom médico, tu tem que te colocar no lugar dos outros.
E no momento que tu te coloca no lugar dos outros, você jamais vai querer extorquir alguém ou cobrar um valor. Aí não se trabalha por dinheiro, né, Thomas? Exatamente. Eu ganho muito bem, eu sou muito feliz com isso, mas de qualquer forma, o dinheiro não é tudo. Thomas, aproveitando, você não tem como não te perguntar. O Thomas hoje é vice-prefeito no município de Veranópolis, já foi vereador também, né, Duas Thomas? vezes. 2 vezes. Quando você decide se candidatar, e essa minha pergunta não é pensando para as próximas eleições, porque certo. A gente sabe que próximas eleições municipais estão aí, hoje você é vice-prefeito e naturalmente quem está, né, envolvido com Câmara de Vereadores e Prefeitura acaba sendo projetado futuramente, né, o que vai acontecer. E a minha pergunta não é por causa disso, então não se preocupe em responder, Ótimo. Viu? A minha pergunta é justamente porque quando você tem uma história como essa, uma trajetória, e assina que foi dependente químico, hoje você se considera? Sim, continuo sendo. Continua sendo. Continuo sendo. Eu estou em recuperação. Eu estou em recuperação. Não tem cura. Não falar errado. Isso. Mas considerando então, se considerando dependente químico, quando você coloca seu nome para concorrer, você tem medo do julgamento? Não. E por quê? Por que decidir ir pra política? Não, porque a política faz parte, porque você consegue resolver muitas coisas sendo político, porque existe uma coisa na política que se chama vontade política. Muitas vezes os prefeitos, vice-prefeitos e certas pessoas poderiam fazer aquilo, mas eles não têm vontade política. E no momento que você tem essa ingerência sobre a vontade política, você consegue as coisas. Uma série de coisas que eu sonhei para Veranópolis estão acontecendo. Eu tive uma parcela pequena nisso, mas tenho uma parcela. Algumas coisas têm um pouquinho da minha cara, do meu jeitinho, e por isso que é muito interessante ser político. E outra coisa, se a gente não tomar lugar nesses cargos, os veiacos tomam. E no momento que as pessoas corretas e de bem não assumirem os seus cargos nas associações e nas entidades do município, as pessoas de má fé vão tomar conta. E isso a gente não pode acontecer, não pode deixar acontecer. Thomas, para a mãe que está nos acompanhando aqui naquela câmera, eu digo mãe porque acho que talvez seja uma das pessoas que mais sofra, né, com essa situação, mas pode ser mãe, irmão, irmã, tio, primo, avó, esposa, filho, enfim. O que você fala para essas pessoas? Vai passar. Vai passar. Vai passar essa tristeza e esse sofrimento vai passar. E a gente nunca deve desistir. Nunca deve desistir. Porque a qualquer momento pode ser a hora, o momento e o lugar. E eu já vi dezenas de situações em que em 30 minutos a pessoa decidiu parar de sofrer e ela consegue. E tem muita gente que está me ouvindo que sabe o que eu estou falando. Vai passar. Eu posso dizer para vocês, esse sofrimento vai passar. Podem ter certeza. Thomas, mais uma mensagem aqui. A Rosiclé Lazari Lunardi. Eu também tenho uma história parecida, Thomas. Isso. Nosso primeiro dia no AA, você começou a palestra dizendo: hoje fazem 8 anos na sobriedade. Vou me emocionar também. Na sobriedade, eu pensei, nossa, como ele e a família devem estar felizes. Hoje nós vivemos também essa felicidade. Meu marido há 13 anos na sobriedade. Obrigada por segurar a nossa mão. Sim. Ai, gente, a gente se emociona aqui. Muito Teri Cunico, grande Thomas. O Luiz Cunico lembra da viagem ao Peru que realizamos juntos. É verdade. Grande abraço. Tem mais aqui, Gilmar Grigol. Concordo com você. Não a liberação das drogas. Não, não e não. Não. E a Josemara Cristianete, você é o cara. Algumas das mensagens que a gente recebeu aqui, agora são 10 horas e 9 minutos, a gente está ao vivo no Facebook, no YouTube, no canal 8 da DIL, na Rádio Mais Nova 93.9. E eu, Thomas, nesse momento eu só posso te agradecer. Talvez teriam outras perguntas e agora não me recordo de mais nenhuma, porque a gente pôde ter uma conversa muito sincera, muito franca e muito emotiva. E eu acho que a emoção, hoje ela se manifesta de um jeito diferente, né, Thomas? Aí uma coisa interessantíssima foi, por exemplo, em Sevilha. Eu sou apaixonado por AC/DC, rock pesado, e a gente foi para Sevilha alguns anos atrás para esse show do AC/DC, um dos últimos anos que fizeram show, e eu gravei no Facebook uma conversa.
E eu estava ali, tinha 60 mil pessoas, a Francesca, eu e uma vovó de cara, o resto todo mundo chapado, tá? E a felicidade quando eu vejo aquele vídeo, tá? E eu falando que eu estava de cara, que eu estava de cara limpa, que eu estava feliz e eu podia curtir um show de quase 2 horas de rock sem ter usado nada que alterasse o meu comportamento, era demais. A quantidade de jovens que viram aquilo e viram, o cara foi no show de AC/DC e não usou nada. Claro que às vezes vinha aquele cheiro de maconha, eu puxava pra mim um pouquinho, né? Só um pouquinho. Só que isso é muito importante, tá? Você acha que é ruim? Não, não é ruim. O problema é que destrói. O problema é que destrói. Não é ruim, mas destrói. Nunca minta pro seu filho e diga pra ele que cocaína é ruim. Porque se ele um dia experimentar, ele vai ver que você mentiu. Porque é bom. Só que destrói. Você tem que ter um papo muito transparente com o seu filho para orientar ele sobre justamente quão ardilosa é a doença e quão ardilosas são as drogas. Entenderam? Muito bem. Um agradecimento muitíssimo especial ao RP Mercados, Lojas Beneduzzi, Loja Encanto, Loja Doce Panda, La Sierra Tragos e Cocina, Pastore Odontologia, USPIC, Restaurante El Punto Assados Especiais, Laboratório Multiexames e IGB Vidros. Um agradecimento muito carinhoso mesmo a todos, mas mais a ti, Thomas, por ter estado aqui. Espero que a gente possa ter contribuído e eu me emociono. Agora vou me emocionar de novo. Abriu a torneirinha aqui, Thomas, a Ana Júlia é emotiva, viu? Mas a gente se emociona porque a gente sempre fala que quando nós, jornalistas, comunicadores, quando a gente consegue ajudar uma pessoa com um conteúdo que talvez seja delicado, com uma história que talvez eu precise mexer na ferida pra conseguir chegar naquela família. Quando a gente tem a consciência disso e consegue ler mensagens e receber mensagens no WhatsApp que não compartilhei aqui, de pessoas agradecendo o tema, a gente tem certeza que tá no caminho certo. Então, eu só posso te agradecer por me permitir viver mais essa experiência dentro da minha profissão que amo tanto e aprender contigo. Muito obrigada. A gente tem que falar muito sobre a doença. Quanto mais nós falarmos sobre a doença, mais pessoas poderão ser ajudadas, tá? Não podemos esconder os nossos familiares e ter vergonha deles. Temos que tratá-los. É um prazer enorme estar aqui. Adorei teu programa. Eu acho que a gente sempre consegue ajudar algumas pessoas. E eu digo de novo, assim, se a gente conseguiu ajudar uma família hoje à noite, eu estou muito feliz e muito agradecido. Foi espetacular. E essa caneca eu acho que eu vou levar como lembrança. Porque ela é linda. Essa é linda. Sabe quem foi a outra pessoa que levou a caneca? Leonilde Sanches. Só podia, né? A Mutuca. Não chama ela assim que ela não gosta. Ela não gosta? Não. Desculpe, Mutuca. Tá, mas é Mutuca, né, cara? Mas ela não gosta, ela não me deixou, não me autorizou. Não, tá agora bom. É só Leonilde Sanches. Não, mas ela levou também. É que isso aqui tem a cor da primeira fichinha de Alcoólatras Anônimos. Aliás, as reuniões em Veranópolis são nas quintas-feiras, às 7h30 da noite, no Salão da Gruta, embaixo do Salão da Gruta, aberto para qualquer pessoa. Tem as reuniões para os familiares e as reuniões para os dependentes químicos. Vai lá um dia, vai lá ouvir isso, vai lá, não fala nada, vai lá tomar um café. Aliás, os bêbados fazem os melhores cafés do mundo, né? Então, tomar um café, tomar um chimarrão. Thomas, obrigada mais uma vez. Eu só peço para que todos os convidados encerrem o programa comigo, viu? Então, a gente olha para a câmera do meio agora a gente muda. E, pessoal, agradeço a todos vocês que estiveram conosco nesta mais de hora de programa, né? A gente passou um pouquinho do tempo também hoje, mas valeu a pena esse bate-papo. Thomas Chiman, muito obrigada mais uma vez. Noite. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve conosco, a todos os nossos parceiros. E agora a gente olha para lá. E aí eu vou dizer até segunda, nananã, e a gente diz beijo, gente, que tem que respeitar o nome do programa. Pode ser? Beijo, gente. Então vamos lá. Gente, obrigada a todos. Segunda-feira que vem a gente volta com o penúltimo episódio dessa temporada. E sim, a temporada encerra, né, com 12 episódios. Então temos mais segunda-feira que vem e na outra. Então não me abandonem, estejam junto comigo na próxima segunda a partir das 9 horas da noite. E agora sim, pode ser? 1, 2, 3. Beijo, gente. Beijo, obrigada.